Olá, ouvinte! Um bom dia para você que ouve a Rádio Magnífica. Meu nome é Vitor Santos. E eu sou a Isabela Lima, e esse é o programa Fora do Quadro, um espaço para pensar fora da caixa questões de profundidade e importância social. Onde você ainda aprende sobre assuntos muito comentados e pouco explicados. E aí, ouvinte, você sabe o que é o plano diretor? Se não sabe, então fique ligado e ligada, que hoje vamos tratar desse assunto e problematizá-lo. O plano diretor é um pacto social que define o planejamento urbano dos espaços de uma cidade, buscando garantir melhorias na qualidade de vida populacional. É um documento elaborado com a ajuda da sociedade. Na teoria, ele busca entender as demandas dos moradores de um município. Mas será que isso é colocado em prática? Para nos ajudar nessa discussão, convidamos a professora de Geografia Selene Cunha, do Instituto de Estudos Socioambientais, IESA, da Universidade Federal de Goiás, a UFG. Ela é, também, a coordenadora geral do Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Goiânia. Sim, Victor, uma das responsáveis por pensar o atual plano diretor da cidade. Ouvinte, também convidamos o professor Egmar Chaveiro, que é o coordenador do Núcleo de Estudo, Pesquisas, Espaço, Sujeito e Existência, Dona Alzira, e professor do Instituto de Estudos Socioambientais da UFG. Olá, professora Selene, professor Egmar, um bom dia. É um prazer recebê-los aqui para essa conversa. Oi, professores, bom dia! A gente começa com uma pergunta central nesse assunto. Afinal, qual a maior questão de debate em torno da formulação do Plano Diretor de Goiânia? Bom dia. São vários os pontos polêmicos e graves que resultaram na modificação do plano diretor e na aprovação desse plano diretor fortemente modificado, né? Mas eu vou destacar pelo menos duas coisas, né? Esse plano aprovado, ele liberou a ocupação dos fundos de vales dos rios que perpassam o município de Goiânia e também liberou o adensamento irrestrito na região central da cidade e também nas áreas e bairros que até então estavam impedidos de adensamento e crescimento vertical. Por outro lado, também liberou, num certo sentido, a ocupação de áreas por loteamentos, né? De uma vasta extensão que ainda é rural no município, que é a região norte do município. O plano diretor é uma figura jurídica, portanto há uma obrigatoriedade das cidades, né, cidades, municípios fazerem o plano diretor. Ele é também um instrumento de planejamento e, sendo um instrumento de planejamento, ele pode ser deveria ser um instrumento da gestão. Portanto, ele tem um princípio filosófico, a qual é a ideia de cidade, a partir das proposições de seu conteúdo. Ele tem uma dimensão política, porque a partir dele se intervém diretamente no espaço urbano. A partir disso, parece-me, né, e eu tenho dialogado muito com a professora Selene Cunha, que está coordenando, o princípio filosófico é o princípio da democracia e da justiça urbana, né, que compreende também a justiça ambiental e conduzir a leitura da cidade no plano do direito à própria cidade, né? A cidade não ser segregadora e, portanto, não ser violenta e não ocasionar discriminação, preconceito. Então, esse é o plano filosófico. No plano mais prático, o grande desafio é eliminar a desigualdade socioespacial, que é como
O Adão Francisco de Oliveira, né, que é um pesquisador, ele coloca como sendo um grande desafio de qualquer planejamento. Agora, professora Selene, diante dessas colocações, é possível identificar o favorecimento de alguma região em Goiânia? Com a aprovação desse plano diretor, no formato que está, né, isso favorece algumas áreas do município de Goiânia. Basicamente, por exemplo, a região norte, que se torna passível de ser loteada, ou seja, se torna quase toda área rural, se transforma em área de expansão urbana e passa também, né, a incorporar o centro de Goiânia e alguns bairros da cidade, liberando o adensamento irrestrito, inclusive com a liberação de gabaritos para construção de prédios e empreendimentos de grande porte e altura, inclusive, né? Então, isso favorece, basicamente, né, aos interesses do mercado imobiliário, né? Seja dos seus diferentes segmentos, seja loteadores ou construtores de empreendimentos imobiliários. Professor Egmar, geograficamente, o que é possível fazer para cumprir o direito à cidade a todos os cidadãos de Goiânia? A chamada geografia urbana, né, ou a leitura urbana feita pela geografia, ao meu ver, ela tem 3 campos estruturais. Ela tem um campo que é a leitura pela via interregional, como é que uma cidade se liga à região. Por exemplo, Goiânia catalisa a dinâmica do Centro-Oeste. As pessoas vêm para os hospitais, para as universidades e vêm fazer compra, né? Ou seja, ela tem uma importância regional, por isso ela é metrópole regional. Essa é a leitura interregional, como é que a cidade estabelece intercâmbios e interações espaciais, como um professor, o geógrafo da UFRJ, Roberto Lobato, diz, as interações espaciais da cidade a partir de uma região. E também nesse campo, as relações, por exemplo, que tem com a região polo, com a região sudeste, e a polarização que a própria cidade faz com outras regiões, por exemplo, com as cidades, as capitais da região norte. Então essa é uma via. E o outro é a leitura intra-urbana, como é que a dinâmica urbana se organiza, suas funções econômicas, por exemplo, a força que tem o terciário, aqui em Goiânia, as feiras, né, os hospitais, as universidades, ou seja, o campo vasto de serviço, e isso permite, então, ler as mobilidades, né, a lógica da moradia, os objetos que se vinculam, né, à cidade, etc. Então, essa é a segunda. E uma terceira é a prática espaciais dos sujeitos, os migrantes, os movimentos sociais, estudantes, o farto grupo da cultura, né, as diversas dimensões da cultura, da política, etc., as práticas sociais do sujeito. Uma contribuição que a geografia pode fazer ao ler a cidade, né, e contribuir para que os grupos sociais, os movimentos sociais urbanos entendam essas dimensões urbanas e veem os usos indevidos das cidades, a apropriações da cidade. Como a professora Selene fala, há 2 vias, né? Uma via propositiva, propor, pressionar governos municipais, estaduais, etc. E uma via que é uma via resistencial, uma via de resistência, de organização de grupos, né? De chamamento de trabalhadores, mulheres, negros, né? Dos vários sujeitos e identidades e grupos sociais que formam a cidade para fazer a sua defesa. Professores, e na visão de vocês, o plano diretor contribui para a ocupação somente das áreas urbanas ou também há um incentivo à ocupação da área rural? O plano diretor
é um plano diretor municipal, né? Na verdade, assim, havia um entendimento no passado de que o plano diretor só poderia disciplinar a cidade, essa área urbanizada, né? A área ocupada pela cidade, pelos bairros, ruas, avenidas, enfim, tudo que compõe a cidade. O entendimento atual é de que o plano diretor ele tem que olhar para o município como um todo, né? Por isso é importante fazer um zoneamento desse município, identificando as áreas que são mais suscetíveis à ocupação, a área que precisa ser preservada, né? A área que não pode ter expansão urbana. Então, ele acaba interferindo, de uma certa forma, na área rural também, né? Uma vez que pode garantir, inclusive, a sua preservação, os cuidados que se deve ter. E esse último plano diretor de Goiânia, ele de fato está interferindo numa zona rural, porque como permite que o que era rural agora se transforme em urbano com a expansão de loteamentos, então é um exemplo, assim, do meu ponto de vista negativo, né, dessa norma do plano diretor. E numa ideia que ela parece muito simples e óbvia, mas não é que a cidade ela tem, no caso de Goiânia, uma relação intrínseca, né? Uma relação intrínseca e intensa, né? Com a zona rural. E no caso de Goiânia, até com os outros municípios, né? Com a região metropolitana de Goiânia, né? Os 21 municípios que a compõem. Geralmente, o espaço metropolitano ele incide muito sobre o seu rural, o entorno rural, porque ele refuncionaliza esse rural, por exemplo, com clubes, com condomínios de segunda moradia, e geralmente nessa refuncionalização ele fragmenta muito. A tendência é não ter grandes latifúndios no entorno da região metropolitana. Por isso, o plano diretor precisa de observar os usos urbanos nas formas rurais e ver as relações, por exemplo, o fornecimento de hortifrutigranjeiros, de vários bens, né, da cesta básica e inclusive a própria valorização fundiária da terra urbana e o destino e a expansão urbana. E de que forma que a participação prática da população é efetiva na elaboração do plano diretor? A participação popular, desde a Constituição de 1988, ela é inserida, e aí depende de dois aspectos, né, da própria organização, né, dos grupos, da organização, da consciência que os diferentes grupos dos movimentos sociais urbanos têm sobre o plano diretor e sobre a cidade, né? Às vezes, por exemplo, como foi no final da década de 1970, 1980, estavam mais organizados, né? Tinha uma fermentação maior, outras vezes diminui, então depende disso. O chamamento executivo, quem elabora e confecção, deve ser feito. Mas o mais importante é a organização, a mobilização, é o engajamento dos diferentes grupos. Houve um esforço, né, das audiências públicas, também alguns deputados chamaram, né, para discussão, tanto como os vereadores chamaram também, fizeram leituras e simpósios, e a própria gestão fez audiência, mas eu esperava mais. Eu penso que teria que disputar mais, ter uma participação maior. Então, o plano diretor, na forma como ele foi encaminhado, o plano diretor de Goiânia, na forma como ele foi encaminhado à Câmara, ele seguiu algumas dessas prerrogativas, né, de apresentar à população o que ia ser feito e tal. Como ele foi totalmente modificado na Câmara e também totalmente sem nenhuma consulta popular, né, foi apenas da decisão dos vereadores que não chegaram a realizar audiências públicas representativas para mostrar, né, as modificações que eles estavam introduzindo no plano. Então, essa é uma forma que a forma prática, né, e obrigatória
Além disso, o orçamento participativo é um outro recurso em que a população pode participar do processo de gestão da cidade, né? Aqui em Goiânia já teve uma experiência no passado de orçamento participativo, onde o orçamento para cada região da cidade, a cidade foi dividida em regiões, era discutido em oficinas e audiências públicas, né, decidindo o que fazer com o recurso, o que aquela população daquela comunidade, daquela região da cidade precisava, né? Então, o orçamento participativo é outro recurso assim, bastante democrático e que garante a participação da população. Realmente, professora, professor, muitos pontos a se pensar, né? E, professora Selene, a senhora recentemente foi a organizadora, né, do livro Reforma Urbana e Direito à Cidade, lançado em 2022 pela editora Letra Capital. A senhora poderia falar um pouco sobre essa obra, né, para a gente fechar com chave de ouro esse programa de hoje? Esse livro, que trata da reforma urbana, direito à cidade, abordando Goiânia, foi elaborado por 34 pesquisadores do Núcleo Goiânia, que integra a rede de pesquisa do INCT Observatório das Metrópoles, e se propõe a fazer uma reflexão sobre as questões, desafios e caminhos colocados à construção de uma reforma urbana e o direito à cidade. Ele materializa uma missão de um grande projeto de pesquisa que é nacional, de produzir conhecimento e informações e colocá-los a serviço dos atores sociais e governamentais envolvidos com as políticas públicas para a cidade. Então, esse é o objetivo principal, né, desse livro, que foi tratando de temas diversos, como anda a nossa metrópole, a economia da região metropolitana, os imóveis e os impactos socioterritoriais da metrópole, a região metropolitana no contexto da Covid, da pandemia, condições ambientais, o direito à moradia, mobilidade urbana, criminalidade, as mulheres e a cidade. E, por fim, tem um capítulo que trata sobre a aprovação do novo plano diretor. Tá certo, professora. Muito importante essa iniciativa. E meu muito obrigado aos professores pela participação aqui conosco hoje. A gente vai ficando por aqui, mas se você gostou dessa produção, não deixe de nos acompanhar na frequência 87.9 FM ou 107,9 FM também. E esse foi o quadro Fora de Série dessa segunda-feira, dia 26 de 2023. Aqui você acompanhou as falas dos professores Egmar e Selene, do IESA UFG, tratando sobre os desdobramentos do plano diretor de Goiânia, com suas perspectivas acerca da problemática, soluções e justificativas desta lei municipal, tão importante para uma metrópole. Exatamente, companheira Isabela. A Rádio Magnífica visa trazer discussões que contribuam para o pensamento crítico da sociedade. Uma sociedade democrática é uma sociedade livre para pensar. E essa foi uma produção de Amanda Dutra, Ana Luísa Peixoto, Isabela Lima e Vitor Santos. Apresentação de Isabela Lima e Vitor Santos. É isso aí, Isa. E ficamos por aqui. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau, Vitor. Até mais, ouvinte. Um abraço e até a próxima.